Carlos Alberto Ferreira, obrigado por ter vindo ao nosso programa no Tradição e Cultura. Boa tarde, meu querido amigo. Boa tarde, eu que agradeço a atenção, Reis. Tudo bem pela com você? participação, tudo certo. Você não é baiano não, né? Não, eu sou mineiro. Mineiro, há quanto tempo já na Bahia? 3 anos. 3 anos. 3 anos na Bahia. Tá gostando? Gosto. Eu acho que por isso que tem cidade cega. Porque quando eu cheguei em Salvador, eu tive uma tensão inicial com a cidade. Eu achei muito discrepante a realidade social. Achei, enfim, que é uma cidade muito bonita. Entretanto, a gente vê também muitas diferenças. E aí, quando eu fui vivendo e percebendo um pouco do que é Salvador, hoje eu amo, mas no início teve uma repulsa. É que você chegou também num momento muito difícil da nossa cidade, né? Que foi. No deixar aí de um governo para adentrar o outro, e esse outro que está aí, que é o ACM Neto, já tem uma visão melhor para Salvador. Eu acho que pelo menos a gente consegue ter uma noção. Não sei se é por conta que foi o ACM, mas eu acho que qualquer um que chegasse, eu acho que ia dar um jeito de arrumar a casa. Ia dar um jeito, verdade. Porque a cidade tava um caos. E a cidade que já ganhou por 3 vezes título, né, como a melhor cidade do Brasil, não pode, né? Tá sofrendo daquele jeito que estava, né? Mas tá aí, tá se arrumando aos pouquinhos, o povo também precisa colaborar. Com certeza. O povo também precisa, a população precisa colaborar. Esse negócio de dizer que só o prefeito vai deixar a cidade linda, tudo bem que ele tá com a máquina na mão, ele tem o poder na mão, ele pode. Mas você também deve contribuir, quer ver? A cidade é de todos. A cidade é de todos, principalmente nas praças. Sem dúvida, as praias. As praias, né? A gente vai na praia e você vê todo o lixo da pessoa, que ela vai lá, fica o dia todo e depois ela vai embora e deixa lá o papel do picolé, o palito do queijo. Né? Eu acho que tem coisas que a gente precisa ter um semancol aí. O coco, né, rapaz? Chega, toma o coco, larga ali de qualquer jeito, né? Então a gente precisa também cuidar, mas às vezes aí só criticamos, o gestor. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, amigo. Com certeza, sem dúvida. Tem que estar aí preservando a natureza, cuidando aí do meio ambiente. Mas me diga uma coisa, Carlos, diretor de teatro há quanto tempo? Desde 2006, quando eu fui fazer meu curso de graduação em Ouro Preto, onde eu me graduei. E em seguida, enfim, lá eu já comecei a fazer a montagem de espetáculos de diferentes autores. E depois, quando eu vim pra cá, eu continuei fazendo algumas coisas. Então, desde 2006 eu trabalho com a cena teatral. Certo, mas foi o teatro que te trouxe até a Bahia? Foi, eu vim fazer pós-graduação, vim fazer um mestrado no PPGAC em Artes Cênicas. E aí, o ano passado, eu continuei pro doutorado. E aí, agora eu tô cursando doutorado. Atualmente, também tô como professora aí na escola de teatro. Bacana. Então, vim pela pós, inicialmente. E preferi ficar, podia ter ido embora, mas quis ficar em Salvador. Pois é, eu sei que Jorge é seu amigo, né? Um diretor teatral também. E a semana, tem uns 15 dias, 10 dias mais ou menos que ele esteve aqui, batemos assim um papo legal. Como é que você está vendo o cenário hoje teatral, no momento aí? Tá bom, tá bacana? Precisa ter mais investimento? Como é que está esse cenário? Bom, eu sou um pouco da área de gestão cultural, né? Eu fiz meu mestrado, sou produtor também, então a gente sempre pensa num cenário que tá caótico porque não tem dinheiro, que não tem isso, mas eu acho também que o artista, ele não pode ficar apenas na expectativa de editais. Eu acho que o artista, ele tem que pensar em meios, alternativas, também de tentar solucionar e fazer. A gente precisa fazer teatro. Agora, em relação à cena baiana, eu acho que é uma cena que está sempre em cartaz, você vê sempre espetáculos, os teatros sempre com agendas, tem coisas para as pessoas verem, só que você sempre vê as mesmas pessoas, eu acho. É verdade. Eu acho que falta, às vezes, é o público ter o interesse valorizar de mais, participar. De participar. Mas teatro aqui em Salvador tem o tempo todo. Diferentes tipos de teatro. Não é só um tipo específico. Tem musical, tem comédia, tem um teatro mais pensado, mais acadêmico. Ou seja, tem uma gama de teatro, um repertório muito grande que as pessoas podem escolher o que quer ver. Eu acho que o que falta muito aqui é teatro de rua. Teatro de rua. Eu acho bacana. Que, E o que é que está faltando então para a implantação do teatro de rua? Bom, o Cidade Cega é na rua. É na rua? É na rua. Pronto, então vamos falar um pouquinho do Cidade Cega, né? Por que esse título, por que esse espetáculo Cidade Cega? Como foi que você conseguiu aí buscar
essa peça para desenvolver aí para o povo? Bom, Cidade Cega ele é inspirado em algumas obras dramatúrgicas e também na literatura. Eu peguei inspiração numa peça que chama Os Cegos, e no mesmo título que chama Os Cegos tem dois autores, tanto Michel de Goderó quanto Maeterlinck, que são autores diferentes, mas que têm o mesmo título de peça, e de José Saramago, né, inspirado na obra Ensaio sobre a Cegueira, de Saramago, que foi um grande célebre, e as pessoas tanto consumiu muito da leitura do livro, mas depois foi para o cinema também, o filme, né, Ensaio sobre a Cegueira. E a partir dessas obras, depois vieram outras, como Sônia Rangel, que é uma professora aqui da Escola de Teatro, de Belas Artes, também do cenário baiano, aí, artista plástica. Também tem um poema dela que repercute no espetáculo. Eu quis pensar numa cidade que pudesse ser mais sensorial do que visual. Ou seja, quando a gente vai pra rua, a gente percebe que tem muita arquitetura, tem muitos prédios, tem muitas coisas que a gente vê no dia a dia, ao mesmo tempo a gente não vê nada. Não vê nada. Porque a gente tá sempre passando na correria, a gente tem uma coisa pra fazer, então eu tenho que ir num determinado local, tô atrasado pra fazer isso, tô atrasado pra fazer aquilo. Então a gente acaba não vendo o sujeito que tá do nosso lado. Enfim, a gente enxerga, mas não enxerga. Então, pra fazer um pouco dessa discussão, eu convidei um monte de cegos para fazer um trabalho junto comigo. Então a gente convidou o grupo que chama Nós Cegos. Que são cegos? São cegos. Sim. São cegos para fazer parte dessa viagem. Então, sim. Agora, como trabalhar? Né? Como trabalhar esses cegos para esta peça? Atores eles já são, eles já eram, faziam... Já militam na área, né? Isso, já militam, enfim. Então, eles já faziam parte desse grupo. E para o espetáculo que a gente foi pensado na rua, que ele não tem uma estrutura teatral, porque a gente pega algumas pilastras da performance aí para dar um auxílio, a gente começou a fazer um trabalho já desde fevereiro, para primeiro ter uma conscientização corporal do que eu queria trabalhar com eles na rua, porque se a gente anda rápido no dia a dia, eu queria que o espetáculo pudesse andar devagar, para que as pessoas pudessem escutar o carro, pudessem escutar o barulho de um pássaro, o barulho do vento tocando nas folhas da árvore, uma buzina, né? Uma buzina, o acelerar do carro. Eu queria que as pessoas experienciassem o que a rua tem e que a gente no dia a dia, a gente não tem esse tempo para fazer essa experiência. Então eu comecei a fazer um trabalho corporal com esses cegos, também um trabalho de integração entre eles, para que eles pudessem sentir também, porque são cegos, mas não é porque são cegos que eles andam na rua abraçando árvore. Claro. Ninguém faz isso, né? Então, assim, a gente foi gerando essas experiências junto com uma atriz que chama Milena Flick, que também participou. Milena não é cega, então é a única atriz que tem no elenco que é vidente, que enxerga totalmente, e ela faz o papel da cidade. Então a gente faz essa união de cidade com a cegueira para pensar nessa cegueira mais filosófica do que fisiológica, porque em nenhum momento, porque o que a gente faz, Reis? A gente coloca o público para participar com os olhos vendados. As pessoas andam com os olhos vendados na Praça Campo Grande e são guiadas por esses cegos. Então eles vão vivendo uma experiência a partir da condução desses cegos. Mas poxa, eu vou ser guiado por um cego? Você vai ser guiado por um cego. E aí, já no início do espetáculo, as pessoas já começam a gerar uma confiança naquela pessoa que vai guiar eles. Até o presente momento, até na sexta-feira passada, era um protótipo. Ainda não sabia como ia ser. Agora a gente já teve uma semana. A primeira semana de apresentação já aconteceu. E como foi a apresentação desta primeira semana? Então, o efeito... você alcançou o que você estava almejando, querendo? Acho que nessa primeira semana? Acho que foi até mais do que eu estava esperando, porque a gente tinha um roteiro prévio. Eles são muito inteligentes, né? Qualquer um. A gente tinha um roteiro, e esse roteiro ele tá aberto para as mudanças do dia a dia ali, do transeunte, porque em nenhum momento a gente impede o transeunte, a pessoa que está andando no passeio, de passar naquela calçada porque está tendo um espetáculo. Não, eu tô falando de cidade. Então a pessoa que está atendendo o telefone, a pessoa que está brigando, o cara que está tentando vender a vaga dele da rua, ele tá lá e a gente está ouvindo tudo isso. Para que isso aconteça, foi necessário uma estrutura, a gente pediu autorização na SUCOM, porque a gente para o trânsito. Tem uma cena que acontece bem no meio da rua, onde veio o coral do CAP para fazer uma participação. E aí
Então, teve coisas que a gente não estava programado, como gerar 2 quilômetros de trânsito, assim, pro espetáculo, as coisas desse nível. Só que a gente tem essa autorização para fazer no meio da rua. Só que ao mesmo tempo que a gente parou para fazer esse acontecimento na rua, você vai vendo que as pessoas que estão na fila do carro, a impaciência já vai gerando uma sonoplastia pro espetáculo. É a buzina, é o cara gritando, eu quero ir embora, o que tá acontecendo? Tarana. São as motos acelerando a todo vapor. E assim, eu já aproveito para agradecer tanto a Polícia Militar, Pode ficar à vontade de agradecer todos aqueles que estão colaborando. Nossa, ficaram lá segurando o trânsito pra gente. E aí o que acontece? Isso tudo começa com um pouco o que é a cidade. Então a cidade está nesse caos, a gente vive um caos, como também a gente vive as esferas de um tocar, uma pessoa oferecer ajuda a um outro, ao mesmo tempo a gente também passa na rua e a gente já não quer ver mais um mendigo, que aquela pessoa já virou um encosto ali, a gente já vê ela como um encosto, não aguento mais. Então a gente tenta despertar um pouco das coisas que tem ali na cidade e a gente opta por colocar uma venda nos nossos olhos, porque a gente não quer ver uma realidade que está ali todo dia. Então a gente tenta despertar isso ao longo da trajetória do Cidade Cega. Agora, esta peça, né? É a primeira vez que acontece? Primeira vez. Primeira vez. Ela é fruto dos meus estudos de doutorado. Então é uma prática como pesquisa. Então, apesar de estar tendo essa experiência performática na rua, atrás disso tudo tem um estudo, eu fico analisando, recolhendo o depoimento das pessoas que estão participando com os olhos vendados, vendo que não existe o certo e o errado num espetáculo como esse, porque é o fazer. As pessoas têm que participar e se submetem a essa experiência. Claro que vamos supor que você, Reis, não tem o interesse de participar com os olhos vendados. Então você vai ficar lá no passeio assistindo um bando de pessoas andando pela rua tocando a árvore. É a experiência do transeunte de querer ver também a visualidade desse espetáculo. É possível também. Mas aí a gente está trabalhando com duas questões. Uma da pessoa que está experienciando aquele espetáculo e a outra que está observando o que está acontecendo. Então o espetáculo ele acontece nessas duas situações. É um espetáculo que ele acontece simultâneo a várias cenas. Então tem uma cena que está vindo do Corredor da Vitória, uma cena que está saindo da Rua Araújo Pinho, e aí as pessoas se encontram na sinaleira, então depois vai para a Praça Campo Grande. Então é uma coisa meio itinerante. As pessoas estão se movimentando, as pessoas sentam no chão, as pessoas, enfim, tem um toque direto com os atores. Eu vou dizer, viu, é um tipo da peça nunca vista em Salvador. Vista, talvez não, mas experienciada talvez. Sim, mas a gente quase que não vê, né? Parar um trânsito, como você está falando, Vitória, né? Aqui o Campo Grande, essa região toda. Justamente, a gente tentou mexer um pouco no coração da cidade. Fazer com que a gente fale assim, como que a gente muda o eixo, a rotina, para fazer uma experiência? Então a gente colocou um pouco dessas reflexões. Por exemplo, o figurino, ele é tátil. As pessoas, quando elas estão com os olhos vendados, elas podem tocar no figurino dos atores, porque os figurinos são em alto relevo. Então, mesmo com essa questão da cegueira, e trabalhando também com os cegos, a gente tentou trazer alguns elementos que a cidade carece. Por exemplo, em Salvador, uma cidade de 3 milhões de habitantes, a gente não encontra um sinal sonoro. É verdade. Então, eu não estou falando de questões de acessibilidade, porque falar de acessibilidade seria uma necessidade que qualquer cidade deveria pensar em termos de estrutura, de patrimônio, de arquitetura, enfim, isso já é uma coisa que tem por lei, é uma necessidade de lei. O que a gente tenta é mais do que isso, porque acessibilidade a gente não vai conseguir atingir, mas a gente começa a repensar. Como que eu posso, então, enquanto sujeito que habito, que faço parte de uma cidade, posso pensar em níveis de viver numa cidade mais sensível e menos visual? Porque quando tem uma construção que está ali fazendo, eu que enxergo, você que enxerga, eu desvio tranquilamente. Agora a pessoa que não enxerga cai dentro do buraco. Então a experiência que essas pessoas estão tendo em participar com os olhos vendados, elas começam a perceber que existem, numa calçada de 10 metros, existem diferentes níveis de cimento. Tem um piso, né? De piso, de piso. Então as pessoas começam a ter essa percepção. Nossa, eu nunca parei para perceber que tinha uma árvore aqui. Olha a textura dessa árvore. Nossa, quanto prédio tem aqui. Então a gente está tentando levantar essas questões para as pessoas vivenciarem. É uma vivência.
Pois é, amigo, que bacana, viu? É bom, né? Teatro aí, ó, céu aberto, de graça, ninguém vai pagar não nada. Paga, é gratuito, as pessoas podem se inscrever tanto pelo site do Cidade Cega ou presencialmente na Escola de Belas Artes, aqui na Rua Araújo Pinho. As pessoas chegam, se inscrevem e automaticamente já recebem essa venda. Até essas pessoas, elas recebem um figurino, um adereço, porque, não vou contar, as pessoas têm que ir para assistir para ver o que é, né? Mas é justamente. E aí, isso é legal, porque quando você me fez a pergunta inicial, como a gente vê a cena baiana, como que a gente vê o teatro, a gente tenta também buscar outras esferas, que não é aquela apenas do público ficar de uma maneira passiva. A gente coloca o público para vivenciar uma coisa mais ativa também. São outras cadências, existem várias formas de você fazer teatro. Então eu optei por essa, onde o público também pode ser um agente participativo. Então ele participa. E o Cidade Cega, ele só acontece porque tem um público que quer participar do espetáculo. Porque se não tem, a gente já fica meio desestruturado. Então essa relação, esse contato que o Cidade Cega proporcionou, está proporcionando, é muito interessante em relação a isso. E qual horário que começa? Dia de sexta-feira às 19, sábado nós temos 2 horários, 2 sessões às 18 e às 20 e no domingo às 19 horas. Bacana. O que mais você gostaria, Carlos Alberto Ferreira, diretor de teatro, né? Falando aqui do espetáculo Cidade Cega. Bacana, viu, gente? Bacana, né? Então, o que você gostaria de falar a respeito da peça, né? Que eu não te perguntei, pra gente encerrar. O Cidade Cega, como eu disse, ele tem essas inspirações todas, mas eu acho que o que gera mesmo a maior inspiração é o público quando participa. Eu acho que em nenhum momento uma pessoa ela vai ter a mesma sensação que o outro, porque cada um vive um espetáculo diferente. Não tem como falar que todos estão vivendo o mesmo espetáculo, porque a sensação, o medo, a claustrofobia, essa questão de você estar ali vulnerável aos fatos que a cidade pode proporcionar, porque quando você vê nos seus olhos, a tua audição fica mais intensa e ao mesmo tempo você pode estar percebendo uma questão mais tátil. Então a sensação que o carro está chegando mais próximo de você e você começa a ter uma repulsa corporal, um medo. Então a gente vai percebendo isso, que as pessoas estão dando esse retorno e falam assim, poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então a gente está fazendo isso, colocando as pessoas para vivenciar. Então essas inscrições, elas podem acontecer online, pelo blog Cidade Cega, só colocar lá no Google que acha rapidinho, ou indo diretamente lá na Escola de Belas Artes, que as pessoas conseguem se inscrever. E é uma experiência muito interessante. Acho que a cena teatral em si, no contexto nacional mesmo, brasileiro, como eu venho do Sudeste, cada vez mais a gente tenta buscar outras vias de relação com o público e tentando integrar outras artes, não mais só o teatro, mas como eu venho da performance, pensando a performance quanto intervenção, que isso gera uma intervenção, as pessoas assistem diferentes espetáculos no mesmo espetáculo, entendeu? Como é o caso do Cidade Cega. Então, assim, são inúmeras possibilidades que a arte nos dá pra gente experimentar. É uma coisa muito legal, assim. Não vai ter uma trilogia. Me perguntaram ontem, você tá fazendo Cidade Cega, depois vai ter Cidade Surda, Cidade Muda? Não vai ter. Então já tô avisando. É só uma questão mesmo da gente refletir sobre questões que estão aí mesmo na cidade e que, enfim, acho que vale a pena aí experimentar, porque tá sendo uma experiência muito legal. Bacana, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Carlos Alberto Ferreira, diretor teatral, né? O espetáculo aí, Cidade Cega, você não pode deixar de participar. Um abraço, viu, Carlos? Eu que agradeço a atenção, e aproveitando só para falar que teve o apoio da Funarte, o apoio do Ministério da Cultura, então a gente conseguiu no edital do ano passado. Isso é muito interessante também pensar que existem, né, ações e entidades que começam a pensar também numa questão de incluir esse público das pessoas com deficiência, porque apesar de ter leis, cotas, ações, pensamentos e discussões, quando
as pessoas não têm uma familiaridade com o edital, com como escrever, essas pessoas acabam não sendo, não passam em editais, enfim, porque não teve essa mesma capacitação. Então a gente precisa dar uma atenção para pensar e fazer com que eles estejam ocupando esses lugares do fazer teatral mesmo. Então, por exemplo, o grupo Nós Cegos está aí já há 8 anos e no histórico deles não tem nenhum edital aprovado. Eu fico assim, poxa, como assim? Já tá ali fazendo coisas e coisas e coisas. Então o que falta? Falta também a gente, artista, buscar eles, pensar numa capacitação, pensar em colocá-los de uma outra via, porque nem sempre foi para uma escola de teatro, foi fazer um curso técnico, e são artistas, então a gente também tem que buscar eles para estar fazendo coisas. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso. Obrigado. Pois é, tá aí Carlos Alberto Ferreira, diretor teatral do espetáculo